Jesus então entra na sinagoga onde havia um homem com a mão atrofiada. Algumas pessoas, com o fim de lhe acusá-lo, perguntam se é lícito curar no dia de sábado. Jesus então faz uma grande exposição e diz que é sim lícito fazer o bem no dia de sábado, contrariando uma lei religiosa daquela época. E depois disso, culmina em maiores perseguições à sua pessoa, mas deixa ensinamentos essenciais, principalmente nos dias de hoje. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos estudar uma parte do Evangelho, retirar dele a essência, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Venha conosco. E chegamos agora no capítulo 12, versículo hoje que nós iremos analisar de 9 a 16, onde Jesus ainda persistindo naquelas questões que ele vai contra a lei de sua época, que mandava guardar o sábado a todo custo. Jesus, nesse ponto, ele faz algo grandioso, porque ele não quer, de um sentido, falar que você não deve guardar o sábado, mas ele disse o quê? Que fazer o bem no sábado é lícito. E já vimos no estudo do vídeo anterior que isso aqui é uma sequência do vídeo anterior, mas aí você diz assim, então é um estudo sequencial, eu vou voltar lá, ver o vídeo anterior, depois eu vejo esse. Não, fique nesse vídeo, se você não conhece o nosso estudo, a grandiosidade do Evangelho é que você pode parar, analisar num trecho, retirar dele a essência e depois sim, você volte lá na playlist do nosso canal NEP Honório Abreu, onde tem os outros vídeos, você vai colocar em dia, você vai ver que estudar o Evangelho, conforme nós dissemos, que é o nosso lema, é mergulhar no amor do Cristo. E aproveita e já se inscreva no canal. E também comente e curte esse vídeo, compartilhando com alguém que esteja querendo estudar o Evangelho e necessitando de se aprofundar ainda mais nesse amor. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Partindo dali, onde? Nós vimos que no vídeo anterior, Jesus estava com seus discípulos que arrancaram espigas e começaram a comer. O ato de debulhar as espigas era considerado um trabalho. E aí ele trabalha justamente falando que é lícito. Em caso, ele faz até analogia com o rei Davi, que pegou os pães da preposição e comeu num dia que estava em necessidade. Então, ele entra depois na sinagoga, ou seja, Jesus queria justamente, e ele procurava as pessoas para servirem de exemplo, mas ele mexeu justamente no vespeiro, onde nós vemos que ali começou uma trama realmente para aniquilar os seus ensinamentos e a sua pessoa. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Então perguntaram-lhe, a fim de acusá-lo. Ou seja, eles já perguntavam com a intenção de acusá-lo, porque sabiam que ele iria contrariar a lei daquele tempo. Eles já tinham isso em mente, já queriam acusá-lo, então eles perguntam assim, é lícito curar aos sábados? E Jesus respondeu-lhes, quem haverá dentre vós que, tendo uma só ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo é lícito fazer o bem aos sábados. Ou seja, Jesus, é por isso que tem a grandiosidade. Esse estudo nós queremos aprofundar na essência. O que Jesus queria naquele tempo? Ele queria trazer que não basta nós criarmos dogmas e regras que são exteriores. Você tem que criar regras interiores, aonde você vai ver que aquilo ali, ele não tinha sentido. Ou seja, você fazer o bem, você faz a qualquer dia. E ele ainda faz a analogia de uma ovelha. Se uma ovelha cai no buraco, por que você não vai salvar ela? Quanto mais dirá, então, o homem em si. Então, se ele
tivesse ali à disposição para curar, ele realmente curaria. E ele contraria uma lei que, na época, inclusive gerava a pena de morte. Ela era altamente seguida pela tradição judaica em si. E aí nós vamos vendo que Jesus é esta grandiosidade. Ele não traz uma religião, ele traz uma doutrina de vida fundamentada e baseada principalmente no amor. E ele foi contra vários preceitos religiosos de sua época, trazendo uma essência maior, aonde hoje, até hoje, você tem que analisar acima de coisas que são exteriores. Você tem que analisar como você vai se tornar um ser humano melhor. E isso é muito importante. E aí ele diz assim: em seguida, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela ficou sã, como a outra. Então os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele, sobre como acabariam com ele. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram, e ele os curou a todos, e os proibia severamente de torná-lo manifesto, torná-lo público. Ou seja, ele curava as pessoas não para obter seguidores e notoriedade, mas sim para fazer o bem. E aí, o que acontece? Ele queria trazer um ensinamento maior. Por que você não pode fazer o bem no sábado? Você tem que guardar o sábado a todo custo? Se você tem ali à sua disposição, você deve sim fazer o que está ao seu alcance para ajudar o semelhante. É bom porque dentro desses ensinamentos, nós vamos vendo que Chaplin, Rousseau Norman, no Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, na página 405, ele diz o seguinte: o problema se assemelha à narrativa anterior. Os rabinos permitiam a cura num dia de sábado quando a vida de um homem corria perigo. Mas essa cura, que poderia ser efetuada no dia seguinte, parecia-lhes um desafio desnecessário à vontade revelada de Deus. Para nós modernos, é difícil imaginar o rigor que era aplicado à guarda do sábado. Somos ajudados a entender isso quando nos lembramos de que até mesmo nos Atos, a lei ordenava a execução dos seus violadores. Não é de admirar, no Antigo Testamento, a lei ordenava a execução de seus violadores. Não é de admirar, pois, que os fariseus e os outros tenham levado a lei do sábado ao extremos e tivessem ficado chocados ante a aparente desinteresse para com que alguns de seus aspectos demonstrados por Jesus e seus discípulos. Sem dúvida, foram tidos como os piores hereges. Ou seja, Jesus, ao quebrar essa lei, ele foi tido ali naquele momento pelos fariseus e os doutores da lei que já tramaram acabar e aniquilar com ele, porque eles guardavam severamente, conforme diz aqui por Rousseau Norman, ele tinha até mesmo, a lei ordenava a execução dos seus violadores, aqueles que violavam as leis daquela época. E Jesus demonstra que fazer o bem é maior do que qualquer lei em si. Olha, o interessante que nós vamos vendo também em Rigonati, no Evangelho dos Humildes, aonde ele traz aqui as curas que Jesus de propósito realizava nos sábados era um eloquente protesto contra o rigorismo da religião organizada, que tinha sufocado num amontoado de observâncias materiais os mandamentos divinos. Em obediência à lei de Moisés, o sábado era um dia santificado. Consagravam os sábados a orações e a frequência às sinagogas. Ao fazer o bem nos sábados, contrariando assim o costume da época, Jesus ensinava aos homens que é necessário fazê-los todos os dias, porque o Pai Celestial leva em conta os atos de cada um e não aguarda de um determinado dia. Aonde nós vemos que no final do ensinamento, ele fala:
Pois, está no versículo 8 do capítulo 12, ele fala assim: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, as, não que ele era Senhor do sábado, mas a sua lei, aquilo que ele trazia, uma lei de amor, esta lei era soberana à questão da guarda do sábado. Jesus traz de uma maneira sublime isso para todos nós. O que nós devemos retirar desses ensinamentos? Algo ainda grandioso em si, aonde nós vamos vendo que Jesus, ele não quer corporificar e que você analise as coisas de um ponto de vista que não seja o ideal para um sentimento pautado no amor. Ou seja, se a sua doutrina, se realmente os seus ensinamentos eram pautados no amor, não era a guarda de um dia que iria colocar Deus em maior alegria com você. Ou seja, você fazer o bem, você faz todos os dias. E nós vemos várias pessoas que dizem ainda guardar determinados dias. Não estamos aqui para criticar nenhuma religião. Se você profetiza essa religião de guardar os sábados até hoje, temos várias pessoas em si, várias religiões que guardam os sábados, muito bem, assim continue. É um dia importante para você colocar em dia que nem colocou aqui as orações, você frequentar as sinagogas, você reservar um dia para maior conexão com o Senhor. Mas nós vamos vendo que não coloque isso acima de fazer o bem. Ou seja, fazer o bem e ir atrás justamente de ajudar é um ato de todos os dias. E mais do que isso, não é só guardar o sábado. Todos os dias são santos. Todos os dias é um presente. Por isso que diz, hoje é um presente. Esse vídeo está sendo gravado hoje em si, terça-feira. Então, o que acontece? Ele é um presente de Deus para a sua vida. O que você vai fazer com esse dia é que vai determinar se ele vai ser santo ou não o dia em si. Por isso que não existe essa questão de feriados, de realmente você, naquele tempo, falar, nós temos que fazer a caridade. Não, a caridade você tem que fazer todos os dias. Jesus queria ensinar com essa quebra do dia de sábado, fazendo o bem ali, realmente colocando em xeque até mesmo a sua vida, que nós vimos que depois eles seguiram, conforme narra a história nas escrituras, que ele foi realmente crucificado, ali por atos que já começaram a culminar justamente nisso daqui. Jesus nos ensina o quê? Acima de dias, acima de cultos exteriores, acima de questões que você vai analisar de um ponto de vista que não é interior, nada, ele sobressai a você fazer sim o bem. O bem é a chave. E esse bem há várias formas de você colocar. Então, mais do que você guardar um dia. E aí nós já trabalhamos, conforme nós vimos no outro vídeo, isso tem muita conexão também com a questão do jejum, onde nós já analisamos aqui a passagem de Mateus sobre a questão do jejum, que não é o que entra pela boca, é o que sai. E nós vamos vendo que vários ensinamentos do Cristo, eles são como o ensinamento de hoje. Ele quer trazer para você um ensinamento de amor, de esperança. Ele ensina como você deve ter uma conexão com o Pai. Ele diz justamente, e ele vai contra preceitos religiosos que não faziam sentido. Por isso, todas as vezes que trouxerem para você uma determinada situação, coloque de um ponto de vista racional. Será que isso tem razão? Será que Deus não vai permitir que eu faça o bem num dia porque eu tenho que guardá-lo? Mas é que nem eu digo, diz isso para seu coração, porque conforme está no Evangelho de Lucas, o reino de Deus está dentro de nós. Se você está gostando desse nosso estudo, é um estudo sequencial, você vê que são vídeos curtos, mas que nós tentamos retirar uma essência, trazendo sempre uma mensagem. Vá
Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que esteja necessitando estudar o Evangelho e, mais do que isso, que possa complementar os nossos estudos. Pedimos a todos que nos comentários digam a cidade da onde você é, para ver que estamos conectados, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, e principalmente traga sobre essa passagem, traga a sua experiência, o que você entendeu, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo, e é esse amor justamente em união, porque como diz o Cristo, todos aqueles que estão aqui e que fazem a vontade do meu Pai são minha mãe e meus irmãos, ou seja, todos que estamos aqui comungando a vontade de Deus e estudando esse Evangelho, somos irmãos em Cristo. Então vamos fazer cada vez mais esse estudo ter uma união de todos que estão participando com ele, compartilhando e atraindo mais corações. Um agradecimento a todos, fiquem em paz, até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus.